A graça e a paz de Jesus, amados, retornando com o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo o livro de Sofonias. E o livro de Sofonias, ele tem 3 capítulos. E Sofonias é um profeta ali nos últimos dias do reino de Judá, o reino do sul, dos israelitas, que por fim cai na mão dos babilônicos. E a palavra de Sofonias, ele fala de um juízo, de uma justiça eminente que está vindo sobre Judá. E que não tem como eles escaparem, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, que Deus precisa julgar, que ele é justo juiz, ele mostra também um Deus cheio de amor. Muitas vezes nós separamos esses dois conceitos, de Deus ser justo e Deus ser amoroso, ou Deus ser amor. Não, ele é as duas coisas, ele é o justo juiz e é cheio de amor. E o apóstolo Paulo mostra como essas duas coisas estão intimamente ligadas. Quando ele faz uma declaração muito poderosa, ele diz assim: o amor é justo. Quer dizer, o amor, ele não vai desprezar a justiça, ele não vai esconder a justiça, ele não vai considerar que ele não está vendo as coisas ruins. O amor não faz isso. O amor, ele julga, ele precisa julgar. Então, assim, a motivação de Deus de nos salvar está no seu amor. Por que nós somos salvos? Porque Deus nos ama. Deus nos ama, Ele nos quer, Ele nos ama, Ele nos criou para Ele. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos salvos simplesmente pela motivação do amor de Deus. Nós somos salvos pela justiça de Deus. Essa justiça, ela foi mostrada com todas as forças lá naquela cruz, onde o amor expressou a justiça de Deus, né? Onde o amor de Deus e a justiça de Deus se revelam na sua totalidade, lá na cruz do Calvário. E assim, ele mostra o caminho para nós sairmos debaixo desse julgamento. E isso vem mediante um reconhecimento que a justiça de Deus é melhor do que a nossa. E a Bíblia chama isso de arrependimento. Arrependimento não é simplesmente sentir remorso por algo ruim que você fez. Arrependimento é nós trocarmos aquilo que nós achamos ser o nosso direito, a nossa maneira de pensar, a nossa filosofia, aquilo que nós achamos como justiça, e nós escolhemos a justiça de Deus, a maneira de Deus, o jeito de Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós entramos em verdadeiro arrependimento. E o livro de Sofonias mostra isso no capítulo 2, quando as pessoas vão na direção de Deus com esse coração arrependido, onde houve uma mudança na forma de pensar e nós confiamos na justiça de Deus, as coisas são mudadas. E ele declara a partir do capítulo 3, ali, que quando isso acontece, o julgamento é removido. Onde é que o nosso julgamento é removido? Quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, porque ele recebeu todo o julgamento, toda a ira de Deus sobre ele. Foi assim que o amor de Deus se manifestou. Quer dizer, o Filho de Deus se entregou por nós. Por causa disso, ele recebeu toda a ira, toda a punição pelos nossos pecados sobre ele. Agora, nessa fé, nosso julgamento ele foi removido. Quer dizer, ao seu julgamento removido, os nossos inimigos são vencidos. Que inimigos são esses? O inimigo da falta de aceitação, de vencer o diabo, o mundo e a nossa carne. Como é que eles são vencidos? Eles são vencidos quando o nosso julgamento ele é removido. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele despojou o inimigo, ele tirou as armas dos principados e das potestades lá na cruz. Por quê? Porque o julgamento, o escrito de dívida que ele pagou foi removido. Quer dizer, o acusador agora perdeu as suas forças diante de nós. Quando ele vem na nossa direção com a acusação, nós podemos dizer sim, mas Jesus já pagou esse preço lá na cruz. Por causa disso, agora, o livro de Sofonias diz que Deus está no meio de nós. Quer dizer, Deus agora se tornou o centro da nossa vida. Quer dizer, Ele agora que dirige a nossa vida, Ele é que é o nosso Senhor. E Ele diz que é tão interessante quando Ele diz assim: Deus está no meio de vós, Ele se jubila e alegra no vosso meio. Por isso que uma das coisas que a Sofonia diz é: alegrem-se diante de Deus, por todos os seus feitos, pela sua justiça, pela pessoa de Jesus, pela sua salvação. E diz: alegre-se, Deus está no meio de vós, alegre-se, Deus removeu o medo, alegre-se, Deus é que te inspira, que te coloca para avançar, que vai adiante de vós. Aí é interessante a gente perceber que o livro de Sofonias começa com essa parte escura falando a respeito do julgamento, mas ao mesmo tempo mostra o amor de Deus revelado na sua graça, que nós podemos escolher através da
fé. Então escolha pela fé a pessoa de Jesus. E aí o julgamento é removido. Deus está no nosso meio. A alegria toma conta do nosso coração. Deus nos inspira para andar todos os dias na sua presença. Então Deus te abençoe. Receba o pão da casa.